Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade especial ou a relatividade restrita de Einstein. Dando continuidade, nós calculamos durante a última aula a componente zero do tensor de ordem 1 representativo da quadriaceleração, da aceleração quadridimensional no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. Vamos então agora calcular a componente 1, componente contravariante número 1 desta aceleração quadridimensional, desta aceleração em 4 dimensões. Então, guardando este resultado aqui, lambda gama elevado a 4 dividido por c, velocidade tridimensional, produto escalar com aceleração tridimensional. Vamos guardar discretamente este resultado. Do qual faremos uso oportunamente. Então, agora, vamos escrever a componente 1, a componente contravariante 1, que é igual a como que nós escrevemos? É igual a é igual a gama derivada, onde está? Gama derivada da velocidade tensorial em 4 dimensões. Aqui no caso, vamos voltar a μ dvμ dt, onde t é o tempo. Nós já fizemos aqui a relação entre o tempo próprio e o tempo, o parâmetro de evolução temporal t. Então, aqui, quando multiplicado por c, no contexto da relatividade de Einstein, esse t multiplicado por c torna-se a quarta dimensão a ser considerada. Então, aqui nós temos, nesse caso, para μ igual a 1, nós temos A1, componente contravariante 1, igual a a gama, derivada de V componente 1 em relação a t, ao tempo t. Então, nós sabemos que essa componente 1 é igual, aqui vamos escrever, derivada em relação ao tempo. Essa componente 1 nós mostramos em aulas anteriores, é igual a gama dx dt. A gama dx dt. Muito bem. Então, como que nós vamos fazer? Aplicar a derivada da sobre a derivada aplicada sobre a multiplicação de duas funções. Então, cuidadosamente aqui, a componente contravariante 1 é igual a gama derivada de gama em relação ao tempo multiplicado pela derivada de x em relação ao tempo, mais gama derivada em relação ao tempo aplicado sobre a derivada de x em relação ao tempo, conforme estabelecido pelas propriedades do cálculo diferencial, do cálculo integral. Então, aqui nós temos gama, derivada de gama em relação ao tempo e derivada de x em relação ao tempo.
ainda aqui nós temos esse termo multiplicado por este termo multiplicado pelo segundo, então γ elevado a expoente 2, derivada de ordem 2 em relação ao tempo, aplicada sobre x. Então vamos cuidadosamente calcular a derivada de γ em relação ao tempo. Pois bem, então aqui, cuidadosamente, mais uma vez, γ é igual a 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2. Isso implica que a derivada em relação ao tempo aplicado a γ é igual a menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2 menos 1, conforme estabelecido pela análise real, pelo cálculo diferencial. E aqui muito bem. E em seguida a derivada em relação ao tempo aplicada sobre 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2. Pois bem, então a derivada em relação ao tempo aplicada ao número 1 é igual a zero, a derivada de constante é igual a zero, pois o limite de constante é a própria constante, e então nós temos derivada aplicada sobre o segundo termo. Então, reescrevendo aqui, e então eu decido por encerrá-lo nesse ponto. Retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.